Queridos, como estão vocês, meus amados, ao redor do mundo? Olha só que maravilha realmente vai ser para cada um de nós poder conhecer um ao outro ao redor do mundo, né? Que maravilha vai ser isso. Muito bem-vindo a todos vocês ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui ele passa as mensagens dele ao mundo, amado. E seja bem-vindo. Estou um pouco animado, terminando o vídeo aqui, a gente vai olhar esse cachorro. Já estamos procurando por um cachorro para minha filha há muito tempo. Se fosse por mim e minha esposa, acho que né, somos idosos e tal. Mas para minha filha realmente é muito bom. E ela achou um cachorro ontem aí, né? E a gente vai dar uma olhada. O nome dela é Mickey, olha só. Presente de Deus. Realmente muito bonito. Bom, amados, essa mensagem aqui, sendo hoje sexta-feira, o último dia da semana, é a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré pediu para passar no dia de semana. Mensagem 677. A dar à luz os milagres de Nassã. Aos novos, então, a Nassã é o período de março, abril, dependendo, todo ano é diferente, é baseado na lua. É o primeiro mês do começo do ano de Deus, tá? Fica ali entre meio de março, meio de abril e fica ali nesses pontos. E geralmente não, nesse dia santo de Nassã acontece a Páscoa, a festa dos pães asmos, nós temos a oferta de movimento, depois nós contamos aí 50 dias para Pentecoste. Nós estamos na terceira semana de Pentecoste. O Senhor pediu para falar essa mensagem novamente, vocês vão ver como é lindo o que o Senhor fala para nós constantemente. Aos novos, por favor, vão aqui aos mistériosdedeus.com, tá? E aqui você bate História de Amor de Jesus, a mensagem vai estar aqui, 677, aqui está, já está aqui, foi passada nesse tempo. E eu já tenho uma gravação nessa mensagem, e vocês podem ver a gravação, ou ler até o que está escrito, ou ir no site em inglês, seja o que for, que vai levar você ao Senhor, tudo é bom. E o Senhor pediu então para passar essa mensagem. Agora, a segunda vez, o Senhor sabe que o Senhor faz isso, ó. A dar à luz os milagres de Nassã, como eu te falei antes, é o primeiro mês, do ano do Senhor. E ele dá uma dica aqui, olha, então, é de se esperar, que Nassã, o Senhor vai falar aqui, é o mês de milagres. Aqui, então, o Senhor começa, então, Erim, suba aos novos, então, que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré começa a conversar com a nossa irmã. E aqui ele fala, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, diz o Senhor. O meu Espírito está dentro de você e não vai deixar você cair. Glória a Deus. Você vê tudo o que tem se desenrolado e está se desenrolando. O Senhor continua. Isso não é maior do que você poderia imaginar 10 anos atrás? Olha só, amados, eu estou aqui, sim, 10 anos atrás ninguém poderia imaginar essas coisas que estamos vendo hoje acontecendo nos Estados Unidos. Ninguém, amados, ninguém. A mudança drástica das leis, tirando tudo que é bom do americano, está acontecendo debaixo dos olhos do americano, amado. Debaixo dos olhos. Chegaram um tempo até de proibir os pais de falar qualquer coisa nas escolas dos filhinhos pequenos. Mas um batido está tentando segurar o outro, é o Senhor que faz isso, né? Continuando, o Senhor fala, agora eu vou falar sobre o sol e a lua, Moisés, tá? Há sinais nas estrelas. O Senhor, como eu já falei para você, o mesmo dia que ele mostrou para nossa irmã que ele vai tirar o povo dele da mão do faraó, no mesmo dia ele mostrou a esse rapaz, não dá tempo de mostrar agora, de sinais nas estrelas. Inacreditável o que esse irmão colocou, guiado pelo Espírito Santo, tá? Fiquem de olho aí, logo vai pintar um vídeo de profecia que fala, porque o Senhor tem a tendência, irmãos, ele se repete, o Senhor se repete, como você sabe, né? As coisas que aconteceram no passado, acontecem no presente, acontecem no futuro, o Senhor trabalha dessa forma, e muito lindo, mas eu vou deixar isso para o livro o vídeo de profecia. Assim diz o Senhor, eu sou o filho e você é a lua, ou seja, o sol e a lua. Na tradição judaica, Moisés era como o sol e Josué como a lua.
nos tempos em que estamos agora, eu sou o sol e a minha noiva é a lua, o relacionamento dele com a noiva. Noiva, amados aos novos, é o povo que Jesus tem levantado da igreja dele, ou seja, de onde for, né? É um povo que ele tem levantado para fazer essa missão que ele tem para eles, de salvar almas nesses últimos anos. O Senhor vai conversar dentro da pessoa e vai levar, e as pessoas vão ser salvas antes da grande tribulação. Né? Então ele chama isso de noiva, é um casamento realmente que está acontecendo entre ele e daqueles que amam o Senhor. Vou dar-lhes alguns padrões significativos aqui. Você tem a caneta na mão, ele começou a rir, então aqui está o Senhor rasgando os mistérios de Deus. Caiu bem isso, né? Ela fala rindo, tu és engraçado, e aqui o Senhor começa a falar. À medida que os eventos se desenrolam, diz o Senhor, é extremamente importante que todos confiem exclusivamente em mim. Amados, eu olhei no inglês, eu não confio, eu sempre olho, entro no Google Tradutor e eu olho no inglês para ver o que bate, e muitas coisas eu checo 2, 3, 4, 5 vezes, porque, sim, já peguei coisas muito diferentes, e muitas vezes o Senhor fala coisa muito séria, mas o tradutor, que é do Google, tem a tendência de transferir a palavra e não sai como sério. Essa aqui é uma delas, tá? É extremamente importante. Então, amados, aqui é o seu Deus falando isso para você, extremamente. Então, se Deus fala para você extremamente, amados, não é exagero não, é porque é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Que todos confiem exclusivamente em mim, diz o Senhor, como a voz da verdade, já que a vingança é minha, eu devo ir antes de você. Então, há eventos começando a acontecer e cada vez vai ficar mais e mais enganosos para o mundo. Os alienígenas vão falar, os demônios vão falar que eles criaram nós, etc, 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 e vai enganar muitas pessoas, tá? O mês de Adar e Nissan, Adar é o último mês de Deus, no calendário, e Nissan é o primeiro mês. São meses muito importantes, o Senhor continua. A minha noiva é como Josué, as suas várias situações são como Jericó. Entregarei os despojos, de Jericó aos meus Josués modernos. Isso aqui são os remanescentes, aqueles que o Senhor está escolhendo para esse trabalho na terra. Muitos acharão esse período de tempo específico mais interessante do que qualquer outro tempo na história. Agora, Adar é como um mês de trabalho. Com o trabalho de parto, você já sabe que a sua dor dura poucos minutos, mas que depois de dar à luz algo novo. Adar é um tempo de trabalho do inimigo, é o último mês do ano. Ele trama, planeja e escraviza. O inimigo pretende usar isso para dar à luz a um novo começo de escravidão e aflição. O Senhor já falou isso várias vezes. O inimigo tenta imitar ele, até mesmo criando um próprio remanescente. E ele vai fazer isso. Quando houver arrebatamento e tudo, ele vai ter o arrebatamento dele, vai minimizar tudo isso, né? O Senhor continua, no entanto, todo o seu planejamento será em vão, pois eu sou Deus que gera novos começos, glória a Deus, não o inimigo. Pense nisso quando você deu à luz, ele falando para nossa irmã, você foi literalmente dividida e esticada para dar à luz algo muito maior do que alguém pensaria que poderia fisicamente dar à luz. Eu estava pensando no meu filho aqui, tenho uma vontade muito grande de ser avô. Ele acabou de casar. Vamos ver, né, gente? Vamos morar aí. Conhecer o amor de ser um avô. Glória a Deus. Espero que seja parte do plano do Senhor. Amém. Até os seus ossos foram separados para dar lugar a uma nova vida. Quando Moisés abriu o mar vermelho, os escravos escolhidos de Deus puseram passar a dar à luz a uma nova vida sem escravidão. Essa é a analogia que o Senhor está dando. Quando o povo passou pelo mar vermelho, eles saíram do outro lado. Novo, né? Novo, é isso que o Senhor está fazendo agora. Gravidez é um pouco assim também. Pois 9 meses você é um escravo com grande incerteza. Escravo é, claro, uma analogia que ele está dando. Essa analogia seria como, por exemplo, os escravos passando do rio vermelho, né? E eles falam, no entanto, também há uma grande expectativa sobre o que está por vir, até mesmo sobre como será essa nova novidade. No caso da mulher grávida, ela tem uma nova, dá à luz a uma pessoa, e agora os escravos passando o rio vermelho, né? O mar vermelho, havia aquela expectativa, o que está esperando por nós, do outro lado, né? É aquela expectativa. A outra analogia é a arca sendo transportada pelas águas separadas,
Isso, grande expectativa do povo, aconteceu primeiro no Mar Vermelho, depois no Jordão. Se vocês sabem a história aqui com Josué, assim que os sumos sacerdotes, carregando a arca, desculpa, não era o sumo sacerdote, eu esqueci o nome deles, que era responsável por carregar a arca. Assim que o pé deles pisaram no Rio Jordão, a água abriu, né? O rio parou de correr. Vocês sabem da história, né? Então aqui aconteceu 2 vezes, Mar Vermelho e no Jordão. O mês de Adar é assim, você está de pé em uma vista de um ponto privilegiado do deserto. Nessa vista há uma grande separação e uma outra enorme ravina. Há um rio profundo e largo e flui através da terra. Do outro lado deste rio é uma bela terra, a terra prometida. Todos aqueles que eu tenho chamado podem vê-los desse lugar privilegiado. Sozinhos e separados de mim, a tarefa é impossível. Ele está falando aqui das pessoas, tanto que atravessaram o Mar Vermelho, como aqueles que atravessaram o Rio Jordão, né? Você pode olhar do outro lado e ver que a terra é muito, muito boa, mas como você vai atravessar? Mas se não é o Senhor, a água não ia dividir, a água não ia parar de correr, né? É impossível. Continuando assim, diz o Senhor, no entanto, comigo indo à frente, preparando o caminho e fazendo as coisas de uma maneira inesperada, tudo é possível. Novamente, glória a Deus, né? Quando se trata de homens fazendo as suas próprias coisas, pense nisso como seus barcos circulando para trás ou simplesmente ficando onde estão. Quer dizer, barco parado, sem vento nenhum na água, não indo para lugar nenhum. No entanto, quando se trata de mim, diz o Senhor, abro os obstáculos e os divido. Eu vou criar um curso claro e seco para você que está me ouvindo aqui. Passar. Está ouvindo, desculpa? O Senhor. É Ele que fala por intermédio da minha boca. Continuando, o Senhor fala, os escravos poderiam ter ficado onde estavam, olhando ansiosamente para uma praia distante com apenas sonhos. Você olha, será que bom que seria ser, né? O Senhor abre o caminho. O Senhor continua, Erim, você deve perceber que eu pego os sonhos e os transformo em realidade. Eu abrirei as águas e permitirei que você atravesse, olha aqui, sonho da minha filha. Muito sonho mesmo de ter um cachorro. E o Senhor acabou de fazer o sonho dela se tornar uma realidade. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Até o nome do cachorrinho, né? Chama Mickey, que chama Presente de Deus. Olha só, elas duas, a minha esposa e minha filha desceu para esse lugar. Shelter, o que é shelter em português? Eu não sei onde tem cachorros para adotar. E ela chegou lá para ver um cachorro. De repente, a mulher lá trouxe outro cachorro para ela, que era esse que ela amou. Que é o Mickey, Presente de Deus. Olha só, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Minha filha está muito alegre agora. Eu abrirei as águas e permitirei que você atravessasse, como com Josué e aqueles que o seguiram, eu criei o impossível, Jericó. Este é o mês da libertação de sua escravidão, sua opressão. Você deve manter a calma, você não deve dizer nada aos seus inimigos. Eu acredito que sim, Jericó caiu. As muralhas de Jericó caiu, acredito que no mês de Nissan, amados. Verifique você mesmo sobre isso, acredito que eu lembro estudando sobre isso também. Este é o mês da libertação e da escravidão. Olha só, o mês que isso aqui foi dado no dia março 20. Março 20 desse ano foi o ano que esse ano celebramos a Páscoa, etc, etc. É o mês de Nissan. Quanto ele fala aqui, o nosso Senhor fala, este é o mês da libertação de sua escravidão, sua opressão, você deve manter a calma, você não deve dizer nada aos seus inimigos. O Senhor continua, quanto ao mês de Nissan, tem havido muitos dias significativos no passado, algumas dessas datas são análogas à queda de Jericó e após a queda dos muros. Amados, muito disso também acontece no mundo espiritual, tá? Nosso, né? O Senhor quebrou aqui muito das muralhas que o inimigo tem colocado em nós espiritualmente, ele simplesmente arrebentou, quebrou tudo por terra no nome dele. Continuando, o Senhor fala, o nome de Josué já havia sido ouvido em toda a terra e o povo da cidade de Jericó estava apavorado com os israelitas. Nissan é o mês dos milagres, glória a Deus, as paredes da cidade caíram assim como seus inimigos, malignos logo caíram, os cativos então vão ser libertados. Olha que eu nem sabia que o Senhor ia falar aqui. Sim, as muralhas de Jericó foram caídas no mês de Nissan, justamente com os malignos. O Senhor continua, Erim, você está livre e as minhas promessas para você são ainda maiores do que você pode ver com os seus olhos. Eu vou livrar
Eu vou virar as maldições que seus inimigos, de seus inimigos de volta para eles. Glória a Deus. Tudo que eu tenho prometido, diz o Senhor, eu ainda mais está prestes a ser entregue a todos vocês, amados. No entanto, ninguém deve esquecer que eu tenho dado tudo isso a você. Você não vai acreditar em tudo que eu tenho planejado para todos vocês, mesmo que eles lhe dissessem. Interessante, por que você acha que o Senhor faz isso? Porque há uma tendência em nossa carne de dizer, eu fiz isso, é por meu trabalho que isso foi conhecido, é por meu grande plano que eu faço que eu consegui obter isso. A gente tem essa tendência, não tem? Não, Senhor, o Senhor te deu isso. Continuando aqui, e ela fala obrigado, ela pede obrigado pela Adana e Nissan, e o Senhor fala de nada. Amado Senhor, né? Agora conte-me sobre o sonho que teve a noite passada. E aqui é muito interessante, foi falado aqui, e isso aqui é muita coisa para nós, tá, amados? Porque ela se viu nesse sonho falando besteira, falando coisas nojentas que ela não faz, agindo de uma maneira totalmente nojenta que ela não faz, e o Senhor, e ela não conseguia entender por quê. E há o que falar sobre isso, tá? Há o que falar sobre isso aqui. Ela fala, o Senhor fala, não era você, né, no sonho. Eu aprendi isso tem pouco tempo, mas o maligno faz você isso, tá? O maligno faz você coisas nojentas, te põe pelado perante a multidão, te põe você falando palavrão contra não sei quem. E muitas coisas assim que você fala, mas você acorda e fala, mas não sou eu, mas você sente que é você. Não, não é, amados. O maligno tem esse poder. Eu falo isso por experiência própria, tá, amados? De muito, muito tempo já. Ele tem esse poder de colocar essa situação em seu sonho e está totalmente controlado pelo maligno, tá, mano? O que você vai ver pessoas andando e vai ser sua família, vai ser seus amigos, vai ser seu chefe, tudo isso são malignos transformados nessas pessoas. Transformado nessas pessoas, amados. E todo esse cenário eles criam para te enganar, para colocar uma coisa enganada na sua cabeça. Ele cria isso, amados. Isso aconteceu comigo ontem à noite. O meu chefe, a minha mãe, um amigo, tudo aparecendo e aquelas coisas mais esquisitas, né? Não vou entrar em detalhe, né? E você acorda, tudo maligno, eles têm esse poder, então aqui é um alerta para todos vocês, tá? É um alerta para todos vocês, o inimigo tem esse poder, amados, tem esse poder, acontece comigo constantemente, ele traz malignos aparecem em você, mas estão todos aparecendo como se fosse sua mãe, aparecendo como seu pai, aparecendo como se fosse alguém da família, aparecendo como se fosse algum amigo, aparecendo como, seja o que for, eles têm esse poder, são todos malignos transformados, tá? E eles criam uma situação. Às vezes você olha em você, por que eu estou pelado, aquelas coisas tudo? Não é você, amados. Não é você. É um maligno se fazendo de você, não é você. Aqui está, nesse caso aqui, a nossa irmã, ela é uma observadora. O maligno faz isso, você vai olhar, e você vai olhar para você mesmo, você fala, nossa, por que eu estou fazendo essas coisas? Isso, e não é você, tá, mas fiquem de olho aberto sobre isso, tá? E eu só gostaria de passar isso para vocês, que não é você, isso aqui pegou a nossa irmã, né? A nossa irmã que já conversa com o nosso Deus há mais de 20 anos, e ela pegou, olha, eu fazendo essas coisas, eu não faço essas coisas. Aí vem o nosso Senhor Jesus e falou, não é você. Não era você no seu sonho. Olha só, fiquem de olho aberto sobre isso, tá, mas muito importante que o maligno jogue irmão contra irmão, porque o irmão vê aquele outro irmão, acha que é o irmão e não é. Eu sei de casos assim, mais de 1, 2, 3 casos, amigo, que tem um maligno com outro, um maligno, você pensa que é você, e outro maligno, ele está de pessoa como sendo aquela pessoa, e aquela pessoa fazendo algo contra você, e aí começa essa divisão criada pelo maligno. Ele faz a pessoa, ele faz o seu inimigo, ele faz o seu amigo, e põe você aqui, joga um contra o outro, e você acorda pensando que é o inimigo, que é o maligno, se fez daquela pessoa para jogar você contra aquela pessoa. Ele faz isso, amados. Ele faz isso para criar divisão, tá? Acontecido comigo várias e várias e várias vezes. O maligno cansa de aparecer como minha mãe aqui para me fazer eu ter raiva de mim. Cansa de fazer. Isso acontece constantemente. Fiquem de olho aberto, ó. Olha no resultado disso, ó. Maria disso tudo vai criar o quê? Briga e confusão e divisão. Maria disso tudo, tá, amados?
é o resultado maligno. Briga, confusão e divisão. Continuando aqui, para não perder muito tempo, e a nossa irmã fala aqui, será que eu tenho pecado? Porque eu não estou sem pecado. Será que eu estou acorrentada? Então, aqui novamente, outro como é que chama aquele negócio que fala? Tabu. Outro tabu do inimigo que o Senhor tem mostrado para mim recentemente, tá? Aqueles que dão o coração ao Senhor nunca é condenado. Ontem eu tive reunião com o pessoal da igreja. Há 3 escrituras que eu mostrei para ele que aquele que é do Senhor nunca é condenado. Mostrei 3 ou 4 escrituras e tem muito mais. Aqui está da própria boca do Senhor. Amado, isso aqui é um tabu novo, tá? Um tabu novo que tem muitas pessoas que deram o coração ao Senhor, que amam o Senhor com toda paixão e anda pela vida achando que não presta, não vale nada e que é sujo, tá? Bem, vamos ver o que o Senhor fala aqui agora. Você não está condenada porque você é minha. Então está aqui uma pessoa que não falta pecado, tá? Então põe isso na sua cabeça, tá? Ele está falando de uma pessoa que não falta pecado e ela mesma falou aqui, eu não fico sem pecar? Vamos ver o que mais ele fala. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas peraí, ela não é pecadora? Vamos continuar lendo, ó. As suas obras estão lá, você é recompensado de acordo com o que está escrito. No entanto, você entregou a sua vida a mim. Aqui está, ele começa a dar a resposta. Eu choquei a igreja, onde o Senhor já vinha mostrando isso muitas vezes, através da escritura, através da fala dele. Ué, por quê? Todo mundo é pecador e ele fica alegre-se. E ele foi pensando, e nas escrituras, quando o seu coração é dele, ele vai falar mais, vamos ouvir? Você entregou a sua vida para mim, eu não mais a responsabilizo pelos seus pecados que você tem confessado a mim. Você entende? Você é minha. Ele fala que no minuto em que você sai da minha vontade e da minha direção, o pecado que você está falando. E amados, sim, há esse momento de você falar no Senhor, mas há aquele momento que você não sabe que você está pecando e que você ama com todo o seu amor, todo o seu coração, toda a sua alma, o seu coração, amado. Fala com ele que está arrependido. Como? Vamos ler aqui? Você então para, cai e rola. Isso aqui quando você percebe, você se desvia da direção errada e corrige o seu caminho, confiando o seu caminho de volta a mim. Se mantenha simples, ele fala, complexidade traz confusão, é simples, ouça por mim, eu estou aqui, eu chamo você, me escute. Ele vai falar mais. Esteja comigo nas coisas simples, em seus sonhos os pecados estavam longe de você, que você não conseguiria lembrar deles. Os pecados que ela tem, estava longe dela, que ela nem lembrava deles. É assim que vai ser. Quanto aos perdidos, eles vão querer confessar os seus pecados. Então ele fala aqui dos pecados. Aqui está, amados. Porque aquele que deu o coração ao Senhor, a sua vontade, o seu ser, é totalmente em fazer as coisas que agradam ao Senhor. Aqui está o arrependimento. Não precisa sair da sua boca. Sim, sair da sua boca de vez em quando é necessário. Te faz sentir bem. Há aqueles pecados que você nem sabe. E olha, eu falo para você, que não há mistério, você tem 1 milhão igual a eu, tá? 1 milhão. Se não de coisas que você faz em seus pensamentos. Mas em vez daquele pecado que separa, na realidade, um farisaico que vai separar você do seu Deus, não vai. Não vai porque o seu coração é dele, você pertence a ele. E o seu coração está pedindo ao Senhor perdão. Porque você vive em fazer as coisas agradáveis ao Senhor. Então, os pecados que vêm em você é igual você jogar água em óleo, não gruda. E aqui o Senhor deu uma definição muito boa para a nossa irmã. Ela falou, você não estava lembrando do seu pecado porque estava longe de você. Ele não falou que ela não tinha. Ele não falou para ela que ela não tinha. Ele falou que estava longe de você, jogando água em óleo, não gruda. Esse é um novo tabu, é um novo que o Senhor agora está falando, agora por vocês, eu já comecei a falar, e eu falei, olha só, eu falei isso ontem, para os irmãos estar esperando o Senhor, a dar um toque, né, porque eu sigo o que Ele fala para mim para falar, porque eu já fiz o meu próprio negócio, deu tudo errado, então eu espero para Ele falar, e olha só, Ele deu aqui hoje, para quebrar os tabus da Igreja de Deus ao redor do mundo, aqui está.
Interessante, eu pensando sobre isso, depois de ter conversado com os homens sobre esse amor, eu abri a Bíblia. Onde é que abriu? Onde é que caiu, amados? A Torre de Babel, é o que o Senhor mostrou. Ou seja, os homens, aqueles da igreja de Deus, estão sendo guiados pelo inimigo a pensar de uma certa forma. Torre de Babel, pensar de um jeito, fazer de um jeito. Tá? O Senhor está aqui agora, nesse exato momento, que você ouve essa palavra, quebrando tabus sobre ele, ou sobre o que é pregado sobre ele também, do reino dele. Não sei porque eu falei tanto assim, acho que o Senhor tinha de falar isso hoje, né? O Senhor escolheu isso para falar hoje. O Senhor continua, e seja simples nas coisas simples, em seus sonhos os pecados estavam longe de você. Eu já falei isso aqui, com a cena aqui mais na frente, os pecados estavam longe de você. O Senhor continua falando, é assim que vai ser, quanto aos pedidos, eles vão querer confessar seus pecados para você. Vai ser difícil não querer usar os pecados deles contra eles. No entanto, você será incapaz de se lembrar deles, porque isso é entre Deus e o pecador, e não você. Você é um vaso. Eu fico muito feliz sobre isso, porque eu não teria a mínima vontade de ouvir pecado de ninguém. Já basta os meus. Já basta os meus. É por isso que quando eu tenho, assim, eu converso, assim, com pessoas, assim, que quer falar alguma coisa dos pecados, outras coisas, não quero ouvir, não quero ouvir. Já chega os meus, sabe? Você é um vaso. O Senhor continua, você entende o pecado porque o inimigo apresenta oportunidades para abrir uma brecha em sua armadura e, eventualmente, torná-la inútil. No entanto, para estar em meu número, vocês estão juntos como um corpo sobre Deus, cada um com a sua função, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu projeto. O Senhor continua, um rebanho forte, um exército diferente de tudo que o mundo tem visto, um exército com armas ilimitadas, nunca vista pelo homem, somente imaginada assim. O Senhor já falou, o seu poder é infinito porque ele vive dentro de você. O Senhor continua, agora eu percebo que esse sonho que você teve foi incômodo, você se perguntou se tem estado pecando ou se vai cair em pecado. Aqui está o tabu das igrejas de hoje, em vez de focalizar no amor que o Senhor tem para você, focalizar nas coisas que o Senhor tem feito para você, você focaliza no pecado, porque você foi ensinado que com o pecado você não tem relacionamento com o Senhor. É uma mentira da própria boca de Deus, e há várias escrituras que falam sobre isso, entretanto, elas foram pregadas erradamente. Vamos ouvir do seu Deus? E eu tenho várias, tá? E se você continuar nesse canal ouvindo o Senhor, você vai ouvir essas mensagens, porque esse é um tabu que o Senhor, está tentando quebrar nos filhos dele, que foi ensinado Torre de Babel. Então as pessoas na igreja do Senhor focalizam mais no pecado do que no próprio Senhor. E aqui ele está falando, você me dá o seu coração, o resto eu tomo conta. Isso que ele está falando, eu vou falar nesse canal quantas vezes o Senhor continua. Então aqui a nossa irmã, que já deu o coração ao Senhor, está preocupada novamente com se ela está pecando ou se vai cair em pecado. 99%, se não quase 100%, na igreja de Deus pensa assim, tudo é pecado. A alma que pecar vai morrer, e etc, etc, etc. E nisso, andando longe do Senhor, olha o que o Senhor fala. No entanto, isso não é verdade. Muito obrigado, Pai, por ter falado isso tão abertamente. O Senhor continua. Este sonho é para lembrar como é viver uma vida de pecado sem o temor de Deus. Aqui está, amados, a resposta. O Senhor fala, continuando, e agora, viver uma vida com medo de pecar contra Deus. Ele fala que você está colocando a vontade de Deus acima de sua própria vontade, ou seja, você está vivendo uma vida com temor a Deus, ou seja, estou eu fazendo as coisas agradáveis a Deus. Então, essa é o teu desejo quando você dá o coração para Ele, em fazer nada que é desagradável ao seu Deus. Não preocupe com o pecado, porque se você tem esse sentimento, o seu pecado cai por terra no nome de Jesus. Como eu te falei que antes é jogar água em óleo, cai tudo por terra, porque você pertence a Ele, você faz as coisas que é agradável a Ele. Tira sua mente, então, se eu vou pecar, você peca o tempo todo. Amados, se Ele veio aqui, entregou a vida dele e morreu por todos nós, que vivíamos em sujeiras, vivíamos em pecados e fazíamos todas aquelas coisas horríveis e desagradáveis contra Ele, quanto mais é agora. Ele morreu por o seu pecado?
quanto mais é agora, amado, que ele não morreria por alguém que procura ele. Quanto mais, amado, se ele morreu do jeito que ele morreu, largou o pai dele no céu, largou a glória dele, veio aqui, morreu do jeito que ele morreu, por você que nem, por nós, desculpa, que nem conhecíamos eles, vivíamos em imundícia, em coisas nojentas, ele morreu por nós. Quanto mais agora que você declara ele ser seu Deus e você faz as coisas agradáveis a ele, amado, o seu pecado cai por terra. Não pare de... Focalize nisso um pouco, amado. Continuando, o Senhor fala, aqui é agora um lugar onde as pessoas se preocupam apenas consigo mesmo, a sua fama, a sua verdade, a sua identidade, e até negando o seu direito de nascimento. O Senhor continua, sim, este é um mundo onde poucos ainda me procuram. Aqui está, amados. O pessoal procura se tem pecado, mas não procura ele. Eles ouviram falar de mim apenas com maldições em seus lábios. Eles pensam que eu não sou ninguém. Os deuses deste mundo são seus ídolos. É claro, isso aqui abrange muito, 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 né, amados? Os que estão na igreja, o inimigo fez um trabalho muito, muito bom. A Torre de Babel, essa religiosidade, agora os inimigos, o inimigo fez, você se preocupa constantemente sobre o seu pecado e muito pouco com o seu Deus, ou fazer as coisas que agradam a ele. Continuando, o Senhor fala, há um grande ódio pelas coisas de Deus e do céu. A maioria não me conhece. Mesmo assim, eles falam com autoridade sobre coisas das quais eles não têm conhecimento. O Senhor continua. Aqui ele fala, eu e meu marido vimos um filme, e interessante, ela chegou nesse filme, ela é uma criança de 10 anos de idade, né? E ela fez essa pergunta para ela, né? Deixa eu ver se eu leio aqui. Eu vou ler isso aqui. A Puxel conversa com a filha de 10 anos sobre o cachorro fofo que ela leva ao posto de gasolina do pai. Ela então perguntou que filme estávamos vendo e ela disse, e eu disse a ela parecia muito chateada. Agora, o que é tão perturbador para essa jovem? Só porque ela perguntou, se a criança perguntou para ela por que ela foi ver um filme de Shazam, né, de coisa assim, né? Porque essas coisas estão sendo removidas, essas coisas simples e inocentes estão sendo removidas, né? Então, aqui continuando, o Senhor fala, você está fazendo essa pergunta agora, ela riu, Erin, o que o seu nome significa? Ela falou, significa paz. O Senhor fala, quem sou eu? Ela fala, você é o príncipe da paz? O Senhor fala, sim, eu sou, diz o Senhor. Eu amo quando ele fala assim. No entanto, eu não vim trazer a paz, pois a minha própria presença invoca a raiva. Assim também acontece com vocês. O Senhor falou que a sua própria presença faz com que... Eu já tive essa pergunta, por que essas pessoas não gostam de mim? Nem me conhecem? É porque eles veem o Senhor em vocês. Isso é coisa espiritual, amados. Espiritual. É você, é Jesus vivendo dentro de você, causa essa raiva nas pessoas e elas nem sabem por quê. Continuando, o Senhor fala, este é o caminho do mundo, até que não seja mais. O Senhor fala aqui, isso é o que eu disse, está escrito em João 14, 15 a 17. Eu vou ler aqui. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós os conheceis, porque habita em vós e habitará em vós. Eu gostaria de acrescentar aqui, tá? Se me amais, guardais ou fazeis as coisas agradáveis aos meus olhos. O Senhor tem falado isso do Pai dele. O meu Pai sempre me responde porque eu faço as coisas agradáveis a Ele. E é claro, ele pode entrar... ele falou para Abraão que Abraão obedeceu ele, as leis, mandamentos, juízos, foi em 5 coisas. Mas tudo resume numa coisa só, amados. Você está fazendo as coisas que é agradável ao Senhor. Continuando, o Senhor fala, Erin, eu tenho vindo com o maior poder e logo minha glória vai ser revelada. Lembre-se, se você for insultada por causa do meu nome, você é abençoada. Isso ocorre porque o meu Espírito de glória, que é o Espírito de Deus, está repousando em você. O Senhor continua, isso está em 1 de Pedro. Erin, o desânimo pode abafar a minha voz em você. Aqui está a razão número 1 que o inimigo coloca em você, que nem já ouvi de pessoas, Deus não me ouve porque eu peco demais, olha só, é uma mentira. Essa pessoa, ela é louca por Deus, ela deu o coração por Deus, ela quer fazer tudo para agradar a Deus e ela anda desanimada, chateada, achando que não presta e não vale nada. E isso é exatamente o que o inimigo quer, porque o Senhor tem falado,
isso abafa a voz dele dentro de você. Aqui está a razão do porquê o inimigo colocou essa mentira na igreja de Deus. Porque todo mundo peca toda hora, então você anda com aquele peso na cabeça, até os seus pensamentos são pecado, e vai afastar você do Senhor, isso é ensinado. Você então desanima até de ir para o Senhor por causa desse pecado. O Senhor disse, tudo isso é mentira. Se o seu coração é meu, se você é minha, se você é meu, essas coisas é a mesma coisa que jogar água no óleo, não gruda. E o Senhor fala para você, e Ele está falando para você nesse exato momento, os seus pecados estão longe de você. Ele não está falando que você não tem. Ele está falando que está longe de você. Porque você me ama, você me deu o seu coração e você procura sempre fazer as coisas que me agradam. Então, o arrependimento vem automaticamente, amados. Se não vem pela sua boca, sai do seu coração. De qualquer forma, não gruda em você. Glória a Deus, né? Muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Vai ajudar muitos de nós realmente, se não todos nós. Inclusive João. O Senhor continua. Lembre-se disso e até escreva diariamente se necessário, pois o tempo é curto e a hora tardia. Aqui, agora, observem o que o Senhor fala para você. Por favor, amados, observem. Assim diz o Senhor. Aqui agora, te ordeno que você seja forte e corajosa. Isso aqui é traduzido corretamente do inglês. Ele ordena que você seja forte, corajosa e feliz. Parem de pensar nesses pecados que você acha que está separando você de seu Deus. Se você deu o coração a Ele, você faz tudo que é agradável a Ele. Você vai fazer as coisas que é agradável ao Senhor. Então muda a meta, amados. Muda a meta do seu olhar. O Senhor continua. Não tenha medo nem desamine, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu estou onde você quer que você vá. Por favor, abrace a cada dia e tenha coragem. Não se preocupe com amanhã, pois eu também seguro o resultado de ambos. Você deve ser encorajada, não desencorajada, para andar na luz da minha glória. Interessante, né? Ele não falou, não peque. Interessante, né? Ele falou, fique encorajada, porque o coração da irmã é dele. E não somente isso, em todos os pecados que agora fazemos, nesse exato momento, ó, ele falou, as suas coisas estão escritas no livro da vida. Olha só. Você viu? Ele colocou muito pouca ênfase no pecado. Ele fala aqui, seja encorajada, as suas obras estão sendo escritas no livro da vida. Vem, me dê você a mim, me dê o seu coração, ande. Porque a partir desse momento você vai andar em querer fazer as coisas agradáveis a mim, e nisso é bom. As Escrituras mostram mais ou menos como é o Senhor, mostra como é o Senhor, né? Mas você dando o seu coração a Ele, amados, parem de pensar que eu não presto, eu não valho nada, porque eu ando com pecado, todos andam com pecado, o Senhor fala aqui, isso não separa você dele. Por quê? Ele deu a explicação, né? Volta e vê. Porque há uma diferença naqueles que seguem o Senhor e não dói no coração deles de fazer as coisas que não é agradável a Ele. Ah, é aquelas pessoas na igreja de Deus que não sentem nas coisas que vai talvez entristecer o Senhor. Eu estou falando, o Senhor está falando aqui daquelas pessoas, tá? Daquelas pessoas que deram o coração a Ele e tem aquele sentimento de fazer as coisas agradáveis aos olhos dele. Ele está falando desse tipo de pessoas, tá? E não daqueles que estão tão preocupados no pecado, isso, aquilo outro, e mesmo sabendo que pecam constantemente, e não se sentem que eu não estou entristecendo o Senhor. Não são essas pessoas, tá? São aqueles que o próprio Senhor tem falado, o meu Pai anda comigo, me responde porque eu faço todas as coisas agradáveis aos olhos dele. É dessas pessoas que está falando, tá, amado? O Senhor continua falando agora, alegre-se, pois eu estou com você, o meu Espírito está dentro de você e você vai nascer renovado como a aurora. Essa palavra aqui é realmente renovada, porque o que acontece com cada aurora? É um novo sol, né? Isso vai acontecer em todos nós. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por ter quebrado esse tabu que a sua igreja tem, que separa tantas pessoas do Senhor, Pai. Pessoas que te amam, Senhor. Esse pecado está abafando a tua voz neles, meu Senhor. Ele está atrapalhando esse relacionamento com Ele, ó Pai. Muito obrigado por essa mensagem, esse tabu que o Senhor tem quebrado.
na tua igreja, amados. Meu Senhor, entregamos o meu coração ao Senhor, meu Pai amado. Sim, e sempre estamos querendo fazer as coisas que te agradam. Muitas vezes não conseguimos, mas o Senhor sabe que o sentimento é fazer as coisas que lhe agradam. E aí vem o arrependimento automaticamente, né, Pai? Pelo coração ou pelas palavras. Então, ó Pai, ajude-nos a sentir alegres, ajude-nos a ficar encorajados, meu Senhor, enquanto seguimos a jornada, porque todos nós pecamos, mas o pecado está longe de nós, como o Senhor tem falado, e o nosso nome e as nossas obras estão escritas no livro da vida, porque nós te amamos, em nome de Jesus, que essa mensagem caia em todos os corações dessa terra, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai, que caia em todo o coração dessa terra, em nome de Jesus, consagramos essa mensagem em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, desculpa, foi um pouco longo, mas eu acho que o Senhor, tenho certeza, o Senhor me inspirou para falar essas mensagens. Agora é hora de aprontar e sair para comprar um cachorro. Eu mostro para vocês a foto dele depois, tá? Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Tchau, tchau.